Olá, meu nome é Fábio Roberto Barbosa Saik, sou mestrando no curso de pós-graduação de Ciência do Movimento da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Dentro da disciplina Métodos de Avaliação e Intervenção Física em Disfunção do Assoalho Pélvico, da professora doutora Ana Beatriz Gomes de Souza Pegorelli, eu vou fazer uma apresentação sobre o ICQFS e o OABV8, que são duas ferramentas de avaliação da qualidade de vida e de questões de sintomas urinários, né? Bom, o Comitê de a Sociedade Internacional de Continência, né? Ele determinou uma padronização considerando que a incontinência urinária é a queixa de qualquer perda involuntária de urina. E no ano de 1997, eles recomendaram, né, que as medidas de qualidade de vida fossem incluídas em todas as pesquisas clínicas sobre incontinência urinária, né, como um complemento adicional dentro dos tradicionais parâmetros clínicos, né. Bom, primeiro eu vou falar sobre o ICQFS, que é um questionário, né, é o Incontinence Consultation ou Incontinence Questionnaire Short Form, que é a forma curta com questionário de consulta da incontinência urinária. É um questionário que ele pode ser aplicado em ambos os sexos, né? Tanto para o homem ou para a mulher. É uma avaliação simples e rápida, pode ser auto-administrável, né? E avalia os impactos da incontinência urinária e a qualificação a perca de urina, né? Foi escolhido e adaptado para a nossa cultura. Originalmente, a versão original dele, né, foi desenvolvida e validado na língua inglesa por Avery e seus colaboradores em 2001. É um questionário simples, né, de 6 perguntas, sendo que a primeira e a segunda não conta pra gente, né, quer dizer, não conta dentro da pontuação, né, que é referente à data de nascimento e sexo do entrevistado. E cada pergunta tem uma relação, uma coluna de pontuação, que dependendo do que o entrevistado responder, você assinala, né? E essa coluna varia, no caso, a pergunta número 3 varia de 0 a 5 pontos. A quarta pergunta é de 0 a 6. E a quinta pergunta de 0 a 10. A sexta pergunta, ela não tem pontuação, né? Ela serve apenas de parâmetro, né? Por exemplo, a terceira pergunta, né, que se diz com que frequência você perde urina? Se o entrevistado falar nunca perdi, é 0 ponto, né? Se ele fala uma vez por semana ou menos que isso, né, 1 ponto. 2 a 3 vezes por semana, 2 pontos. Uma vez ao dia, 3 pontos. Diversas vezes ao dia, 4 pontos. E se ele disser que é o tempo todo, é a pontuação máxima, 5 pontos, né? A pergunta número 4, ela consiste ela, traduzindo ela assim, gostaríamos de saber a quantidade de urina que você pensa que perde, né? Ou seja, a pessoa, ela acha que está perdendo, né? Ela perde, mas não sabe a quantidade, né? Então, se ela acha que não perde nenhuma, 0 pontos. Se ela diz que uma pequena quantidade, se ela acha que perde uma pequena quantidade, 2 pontos. Se ela fala que é uma quantidade moderada, são 4 pontos. E se ela fala que é uma grande quantidade, 6 pontos. A outra pergunta é, em geral, quanto que perder urina interfere em sua vida diária, né? E pede para ele dizer se é de 0 a 10, né? Numa escala de 0 a 10 para ele escolher quanto que a perca de urina interfere na vida diária dele, né?
No caso, 0 não interfere e 10 interfere muito, né? Aí a gente pega a terceira, a quarta e a quinta pergunta e soma. Nós vamos somar essa quantidade, né? Por exemplo, às vezes ele assinalou que a terceira pergunta é 1 ponto, a quarta pergunta 2 pontos e a quinta pergunta ele assinala 3. Então fica 1, 2, 3, 6 pontos, né? No final a gente faz a somatória dos pontos. E através da quantidade de pontos dá para a gente qualificar o sintoma dessa incontinência urinária, né? Se é um sintoma leve ou não. Por exemplo, se o entrevistado, se a somatória foi de 1 a 3 pontos, é um sintoma leve. Se foi de 4 a 5, sintoma moderado. De 6 a 8, sintoma severo. E de 10 a 11, sintoma muito severo. Essa tabela de ICQ-FS, ela foi desenvolvida no idioma inglês, né? E aqui no Brasil ela foi validada e traduzida por Tamanini e seus colaboradores, né? Em 2004. Eles fizeram um trabalho de validação e tradução dessa tabela. Eles pegaram a tabela original, né? Utilizaram 2 tradutores, 2 brasileiros. Não. Eles fizeram 2 traduções com brasileiros fluentes em inglês. Depois foi feita uma retrotradução e foi lida por 2 nativos influentes em inglês, né? Eles fizeram não só apenas a validação da ICQ-FS, mas fizeram junto com outra tabela de questionário que é a King Hertz Question, que é KHQ. Eles fizeram uma validação aplicando em 123 pacientes, 123 pessoas que relataram queixa de incontinência urinária. Dentro desses 123 foram 29 homens e 94 mulheres que procuraram o laboratório de uroginecologia e o serviço de urodinâmica no Hospital Universitário de Campinas, São Paulo. Também eles testaram as propriedades psicométricas do questionário, como confiabilidade e validade de construto. Eles fizeram um estudo de confiabilidade, né, usando o teste-reteste do ICQ-FS e do KHQ. Usaram os instrumentos as ferramentas de validação, usaram o Alpha Cronbach padronizado, teste, reteste, capa, poderado, e fizeram também o coeficiente de correlação de Pearson e o coeficiente de correlação intraclasse, né, entre as duas tabelas. Bom, no ICQ-FS, né, eles tiveram uma correlação de Pearson de menor que 0.001, que foi muito eficiente. Também fizeram uma correlação, as duas tabelas, em questão de limitação social, limitação pessoal, percepção geral da saúde, impacto da incontinência, limitação de atividade diária, limitação física, questões emocionais, disposição e sono, né? E medidas de gravidade. Todos esses itens aí, o valor de correlação de Pearson foi de menor que 0,001. Então foi uma confiabilidade muito grande, né? Muito significativa. Agora eu vou falar sobre o ABV8, que é o Overactive Bladder Awareness. É uma ferramenta de conscientização da bexiga hiperativa, né? Esse questionário, né, ele é específico para ver a severidade da incontinência urinária, né? E foca nos sintomas, né? Ela foi validada por português, por Pereira e seus colaboradores, 2010.
Ela foi desenvolvida dentro da ICQ, da International Consultation on Incontinence Questionnaire, né? Através da Sociedade Internacional de Continência. Então fizeram a ICQ, depois dela se originou os questionários de OAB, que é questionários de avaliação da bexiga hiperativa, e dentro dos questionários de OABQ, os questionários de OAB, surgiu o ABV8, né? Que é para síndrome da bexiga hiperativa. Ela foi, de acordo com Aki Quadro e seus colaboradores, em 2006, ela foi desenvolvida no Instituto MAP Research da França, no ano de 2006. Foi feito lá mesmo um trabalho de validação e tradução, onde o questionário OAB e seus subconjuntos, né, incluindo o ABV8, foi traduzida e validada por 14 idiomas, né, inclusive o português do Brasil. Eles trabalharam junto com 2 colaboradores linguísticos locais, né, dos seus respectivos países. Então, cada idioma usou 2 colaboradores da origem desse país. Por exemplo, para o português do Brasil, usaram 2 colaboradores brasileiros. Foi feito em 2 etapas, né? A primeira etapa foi de tradução e validação e adaptação cultural da aplicação do questionário. E a segunda etapa foi de avaliação psicométrica, e que é um processo pelo qual o questionário sofre a avaliação da sua confiabilidade. O ABV8 ele é constituído por 8 questões, cada questão pontua de 0 a 5 pontos. No final faz a somatória das questões, né? Se no final a quantidade for igual ou maior que 8 pontos, é um provável diagnóstico de bexiga hiperativa. Lembrando que são 8 questões, porém, se você for do sexo masculino, no final soma-se 2 pontos a mais. Por exemplo, se você aplica no seu paciente, no seu voluntário da sua pesquisa e deu 8 pontos, mas ele é do sexo masculino, você soma mais 2, então o resultado dele vai ser 10 pontos. Então já é um diagnóstico de bexiga hiperativa, né? Por exemplo, a primeira pergunta é uma pergunta perguntando se você urina frequentemente durante o dia, né? Aí tem uma escala de 0 a 5 pontos, 0 é nada, 1 ponto é quase nada, um pouco é 2 pontos, 3 pontos é o suficiente, 4 pontos é muito e 5 pontos é muitíssimo. Então, se o entrevistado falar, bom, eu urino um pouco com frequência, né? Então é 2 pontos. E aí sucessivamente você vai somando os pontos, vai marcando a pontuação e no final você soma. A segunda pergunta, por exemplo, é uma vontade urgente e desconfortável de urinar. Não sinto nada. 0 ponto, quase nada, 1 ponto, um pouco, 2 pontos, 3 pontos, o suficiente, 3 pontos, muito, 4 pontos e 5, muitíssimo. E no final você soma para ver se ele tem bexiga hiperativa ou não. Esse trabalho foram usados 4 referências bibliográficas, né? Do A Quadro, seus colaboradores, 2006, Rajebrahini e seus colaboradores, 2004, Pereira e seus colaboradores, 2010, e Tamanini e seus colaboradores, 2004. Muito obrigado.